Se você é PCD ou conhece alguém que depende de isenção de impostos para a compra de um carro PCD, fique comigo até o final desse vídeo, porque a nova Lei Complementar 214 ela pode acabar com esse direito para milhares de pessoas. A partir de 1º de janeiro de 2026, muitas pessoas com deficiência vão perder a isenção na compra de veículos. Mas será que isso faz sentido? Será que realmente vai combater as fraudes? Ou só vai prejudicar quem realmente precisa? Nesse vídeo, o nosso assunto é deficiência leve, surdez e visão monocular. Quem está sendo excluído das isenções fiscais para carros PCD? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vera Garcia, do blog Deficiente Ciente. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para ficar por dentro aí de todas as novidades sobre pessoas com deficiência. Então vamos começar, pessoal, com a apresentação. As mudanças trazidas pela nova legislação, a Lei Complementar 214, que entrará em vigor, como eu falei para vocês, em janeiro de 2026, afetarão muitas PCDs. Entre elas, pessoas com deficiência leve, deficiência auditiva e pessoas com visão monocular. Antes da reforma, a isenção era concedida a diversas deficiências, sem considerar gravidade ou impacto funcional. Com a lei complementar, os critérios foram endurecidos, limitando o benefício a deficiências moderadas e graves, excluindo casos mais leves. A mudança está gerando intenso debate sobre suas implicações. Desde que as isenções tributárias para a compra de carros foram criadas no Brasil, o país tem vivenciado um processo gradual de inclusão das pessoas com deficiência, embora repleto de desafios. Ao longo do tempo a gente foi vendo a inclusão de deficiências que não tinham direito à compra de um carro PCD. Então, por exemplo, os monoculares, a deficiência auditiva e em 2023 a deficiência auditiva unilateral. E deficiências leves também foram incluídas. Contudo, a Lei Complementar 214, sancionada pelo presidente Lula, dentro da reforma tributária, trouxe uma preocupação enorme: a exclusão de muitas pessoas que hoje têm direito à isenção para adquirir esses carros. Caso essa lei não seja corrigida, a partir de janeiro de 2026, pessoas com visão monocular, pessoas com deficiência auditiva e pessoas com deficiências físicas leves perderão esse direito. E novamente a gente faz a pergunta: será que essa medida é realmente a solução para combater as fraudes no sistema? E agora, pessoal, vamos ver como as pessoas com visão monocular serão impactadas por essa nova lei. A deficiência monocular, ou seja, a perda da visão de um dos olhos, ela foi reconhecida como deficiência apenas recentemente, após anos de luta de pessoas que enfrentam as dificuldades que essa condição impõe. Ela afeta diretamente a percepção de profundidade, limita o campo de visão e causa maior cansaço visual, o que pode comprometer a segurança e a mobilidade de quem a tem. A isenção de impostos na compra de carros sempre foi um benefício importante para ajudar a minimizar esses impactos, garantindo maior autonomia e qualidade de vida para as pessoas com essa deficiência. Só a pessoa que tem a deficiência, ela sabe, pessoal, as dificuldades que ela tem. No entanto, a nova legislação estabelece que apenas deficiências que causam comprometimento das funções motoras ou impacto à segurança na direção terão direito à isenção. Isso exclui automaticamente as pessoas com deficiência monocular, a não ser que ela necessite de adaptações. Se isso não afetar a condução dessa pessoa, ela não se enquadra nos novos critérios estabelecidos pela Lei Complementar 214. E a pergunta que surge é: por que retirar um direito que já foi reconhecido? Então, pessoal, vamos para um exemplo prático. Carlos, um homem de 40 anos, perdeu a visão em um dos olhos devido a um acidente de trabalho. Embora não precise de adaptações no veículo para dirigir, ele enfrenta dificuldades significativas ao dirigir, principalmente em situações que exigem uma boa percepção de profundidade, como ao fazer estacionamento, mudar de faixa na estrada ou ao calcular a distância de outros veículos. E tudo isso resulta em maior cansaço visual e maior tempo para tomar decisões, impactando sua capacidade de dirigir com a mesma facilidade que antes do acidente. Agora vamos para o caso das pessoas com deficiência auditiva.
A mesma lógica se aplica às pessoas com deficiência auditiva. Após anos de mobilização, o Estado finalmente reconheceu que a deficiência auditiva também impõe desafios significativos para a mobilidade e a segurança no trânsito. No entanto, a nova legislação tem um critério restritivo, considerando apenas deficiências moderadas ou graves que comprometem a capacidade de dirigir com segurança. O artigo 150 da Lei Complementar é claro ao definir que só terão direito à isenção as deficiências que causem comprometimento parcial ou total das funções dos segmentos corporais que envolvam a segurança da direção veicular. Isso levanta uma questão. Se a deficiência auditiva não é considerada um fator de risco para a direção, então por que ela foi incluída anteriormente como critério para a isenção? Essa mudança contradiz anos de reconhecimento da necessidade desse direito. Agora vamos para outro exemplo prático. Maria, uma mulher com deficiência auditiva, pode dirigir com segurança sem adaptações no veículo, pois usa aparelhos auditivos que lhe permitem perceber sons e se comunicar bem. Ela também se adapta a sinais visuais, como luzes de alerta e sinais de trânsito. No caso da reforma tributária, Maria não precisa de modificações no carro para dirigir e, portanto, não se encaixa nas condições que exigem isenção de impostos para a compra de um carro adaptado. Mesmo sendo uma pessoa com deficiência, ela perderia esse direito por não precisar de adaptações. Agora vamos para o caso da deficiência leve. As deficiências leves, como dificuldades motoras ou de mobilidade, que não causam incapacidade total, também são negligenciadas pela nova legislação. Embora essas condições não sejam tão visíveis ou dramáticas quanto deficiências mais graves, elas ainda impõem desafios significativos para quem as enfrenta, especialmente em relação à mobilidade. Agora vamos para um exemplo, pessoal, que segundo a lei, essa pessoa ela não tem mais direito à isenção de impostos, no caso de uma pessoa que perdeu a perna esquerda. E a lei, pessoal, ela deixa subentendido que no caso de uma pessoa que perdeu a perna esquerda, para que ele não tenha direito à isenção, então é como se ele tivesse uma deficiência leve? Será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Que uma pessoa que perdeu a perna esquerda é uma deficiência leve? Voltando aí para o exemplo prático. João, um homem de 34 anos, perdeu a perna esquerda em um acidente. Embora o carro que ele deseja comprar venha de fábrica com câmbio automático, direção hidráulica e ajustes de banco, ele ainda precisa de modificações no veículo para dirigir com segurança. João precisaria de um acelerador manual e talvez outra adaptação. No entanto, a nova legislação não considera essas necessidades e, com isso, ele perde o direito à isenção de impostos, enfrentando a realidade de ter que arcar com custos altos para adaptar o veículo. Essa exclusão coloca João em uma situação desigual, onde pessoas com deficiências consideradas severas, que não se encaixam nos novos critérios da nova legislação, acabam sendo prejudicadas. Além disso, a deficiência de João é de fato moderada, pois ele perdeu uma perna e, como consequência, ele necessita de adaptações no veículo para poder dirigir com segurança, como, por exemplo, um acelerador manual, e possivelmente outras modificações. A lei, por sua vez, ela desconsidera adaptações como câmbio automático e direção hidráulica, argumentando que são componentes que vêm de fábrica. No entanto, a deficiência de João afeta diretamente a segurança de sua direção, já que ele não consegue operar o veículo da mesma forma que uma pessoa sem essa deficiência. Isso se alinha com os critérios da lei que descrevem o comprometimento da função física e incapacidade parcial para dirigir. A falha na lógica da exclusão, a justificativa de que a isenção de impostos deve ser restrita apenas a quem tem mobilidade reduzida é questionável. O conceito de acessibilidade, ele vai além da capacidade de caminhar. Pessoas com deficiência auditiva enfrentam desafios na direção, como a incapacidade de ouvir buzinas ou sinais sonoros. Já as pessoas com visão monocular, elas têm uma percepção de profundidade limitada, o que pode impactar a segurança na direção. Do ponto de vista psicológico, essa decisão é ainda mais cruel. Pessoas com deficiência já enfrentam barreiras diárias, como preconceito, dificuldades no mercado de trabalho e desafios na locomoção.
O direito a um carro adaptado é uma forma de garantir maior independência. Retirar esse direito é, na prática, dificultar ainda mais a vida dessas pessoas. A lógica de exclusão da nova legislação falha ao desconsiderar as diferentes formas de deficiência que afetam a mobilidade e a segurança. A acessibilidade deve ser pensada de forma mais ampla, atendendo não apenas as deficiências mais visíveis, mas também as condições, embora não tão óbvias, geram desafios reais no cotidiano das pessoas. Maria, Carlos e João são sim pessoas com deficiência no ponto de vista social e funcional, mas sob a nova Lei Complementar 214, sancionada na reforma tributária, eles não são considerados como tal para fins de isenção tributária para compras de carro PCD. Essa realidade traz à tona uma questão importante: a classificação das deficiências e como ela se aplica aos direitos das PCDs. E vai aqui uma reflexão crítica. Por que Maria, Carlos e João não são reconhecidos? O governo justifica as mudanças alegando que há muitas fraudes no sistema. Ninguém questiona, pessoal, que fraudes devem ser combatidas, mas a retirada dos direitos de quem realmente necessita não é a solução. O caminho correto seria aprimorar os mecanismos de fiscalização e endurecer as regras contra os fraudadores, sem penalizar aqueles que dependem desses benefícios para ter uma vida digna. A restrição das isenções fiscais para PCDs, moderada e grave, revela um retrocesso no reconhecimento das necessidades individuais. Embora a intenção da lei seja combater fraudes, essa abordagem simplifica um problema complexo e desconsidera as dificuldades diárias enfrentadas por muitos. Pessoas como Maria, Carlos e João, que não necessitam de adaptações extremas, ainda enfrentam obstáculos significativos em suas rotinas que não podem ser ignorados. É necessário refletir sobre como a deficiência moderada será tratada pela legislação. Quais critérios serão utilizados para definir esse grau de deficiência? Uma vez que o artigo 150 da Lei Complementar menciona que as isenções fiscais se aplicam às deficiências de grau moderado ou grave. No entanto, não há clareza sobre como essas classificações são determinadas, gerando incertezas quanto ao que realmente caracteriza uma deficiência moderada. João, por exemplo, ele pode ser considerado pela lei como tendo uma deficiência leve, como a gente acabou de falar, mas não há consenso sobre essa classificação e o impacto que ela tem no seu direito à isenção tributária. E para encerrar, pessoal, a exclusão dessas pessoas do benefício fiscal sugere que, para os legisladores, apenas deficiências visíveis ou que demandam modificações radicais em veículos merecem ser reconhecidas. Essa visão ignora o conceito de acessibilidade plena, que não se restringe a ajustes em infraestruturas físicas, mas também deve considerar as diferentes formas de deficiência e como cada uma impacta a vida de quem a enfrenta. A isenção de impostos não deveria ser vista apenas como benefício para PCDs, moderadas ou graves, mas como direito de qualquer pessoa com deficiência, independentemente da sua severidade. E isso garantirá a autonomia e mobilidade para todos, sem distinção. Portanto, Maria, Carlos, João e tantas outras pessoas com deficiência que serão afetadas pela exclusão são, sem dúvida, pessoas com deficiência. No entanto, os critérios estabelecidos pela Lei Complementar comprometem seus direitos ao desconsiderar as realidades de suas condições. Ao retirá-los das isenções tributárias, a legislação ela cria um cenário de desigualdade, marginalizando aqueles que, embora não necessitem de adaptações externas, ainda assim necessitam de apoio para assegurar sua segurança e qualidade de vida. Esse cenário nos leva a refletir sobre a eficácia das leis e se elas realmente atendem às necessidades reais das pessoas com deficiência ou se apenas simplificam a diversidade de limitações que essas pessoas enfrentam. Ao restringir as isenções fiscais, será que estamos combatendo fraudes ou criando barreiras para quem realmente precisa de apoio? Precisamos repensar as leis de acessibilidade e os direitos das pessoas com deficiência para construir uma sociedade verdadeiramente inclusiva e igualitária. E isso, infelizmente, não é o que está acontecendo, pessoal. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí a sua curtida e compartilha com alguém que precisa dessas informações. E também não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro aí de todas as novidades
sobre pessoas com deficiência. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, pessoal, sobre tudo isso, o que está acontecendo. Deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente. Vou deixar um vídeo aqui sobre carros PCD em 2026, as 5 novas regras que você precisa saber. E também vou deixar o vídeo Laudo Médico PCD, tudo o que você precisa saber, inclusive é um vídeo novo. Um abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo.